Tem uma história tão poderosa, tão maravilhosa. 1 Samuel capítulo 30. Tava bom o retorno, agora tá vindo uma microfonia aqui. 1 Samuel 30 diz assim, olha: quando Davi e seus soldados chegaram a Ziclag no terceiro dia, os amalequitas tinham atacado Neguebe e incendiado a cidade de Ziclag, e levaram como prisioneiro todos os que lá estavam, as mulheres, os jovens e os idosos. A ninguém mataram, mas os levaram consigo quando prosseguiram o seu caminho. Ao chegarem a Ziclag, Davi e seus soldados encontraram a cidade destruída pelo fogo, e viram que suas mulheres, seus filhos e suas filhas tinham sido levados como prisioneiros. Então Davi e seus soldados choraram em alta voz até não terem mais forças. As suas mulheres também tinham sido levadas, Ainoã de Jezreel e Abigail de Carmelo, a que fora mulher de Nabal. E Davi ficou profundamente angustiado, pois os homens falavam em apedrejá-lo. Todos estavam amargurados por causa de seus filhos e de suas filhas. Davi, porém, fortaleceu-se no Senhor, o seu Deus. Aleluia. Vamos repetir junto esse finalzinho desse versículo. Diga assim: Davi fortaleceu-se no Senhor, o seu Deus. Aleluia. Continue com sua Bíblia aberta aí. E essa passagem, ela, uma história tão profunda, com tantos ensinamentos aqui para o nosso coração. E eu queria te situar nessa história aqui. Um dia Davi, ele volta de uma batalha, volta de uma guerra. E nessa volta dessa guerra, geralmente quando você volta do seu trabalho, volta de um dia de batalha, você volta de um dia de dificuldade. Geralmente quando você chega na sua casa, a expectativa é você encontrar um sofá confortável, uma cama quente, uma TV ligada, um banho reconfortante, quem sabe um jantar. Você espera encontrar um lugar de descanso. Imagina que depois de uma guerra, a expectativa de Davi era poder chegar em casa e desfrutar do melhor que a sua casa pudesse lhe oferecer. Mas não foi isso que aconteceu. Quando Davi chega na cidade de Ziclag, a cidade a qual ele estava, depois de alguns dias num acampamento de guerra, ele chega em casa, depois de alguns dias de batalha, de guerra, de luta. Quando ele coloca os seus pés e chega na sua cidade, ele encontra a sua cidade queimada a fogo, a sua casa destruída, e os seus filhos e as suas mulheres sendo levadas como prisioneiras. Imagina que cenário de caos era esse. Imagina chegar em casa e ver sua casa pegando fogo. Imagina chegar em casa e ver que seus filhos foram literalmente, aqui como Davi, sequestrados. E a Bíblia diz que eles não foram mortos, mas foram levados embora. Imagina que caos era esse. Quem espera chegar em casa numa situação como essa? E a Bíblia diz que Davi e os seus soldados, 600 homens que voltaram da batalha, chegaram naquele momento e choraram até não ter mais forças. Imagina que coisa terrível, que tragédia era essa. Imagina chorar até não se ter mais forças. Por isso que o tema deste culto fé dessa noite é: quando as forças se vão. Eu não sei se você já passou por isso em algum momento da sua vida, mas existe uma fase da nossa vida, existem momentos onde a única coisa que nós encontramos é a nossa fraqueza. Olha, eu não tenho mais força para lutar com isso, eu não tenho mais condição de enfrentar esse problema, eu não tenho mais condições de lidar com essa dificuldade, eu não sei mais como resolver isso, eu não sei mais como dar conta disso. Talvez era esse o pensamento que Davi tinha naquele momento, de pensar: olha, eu chego numa batalha, Deus poderia ter chegado em casa e Deus poderia ter me abençoado com uma cama confortável, eu poderia chegar em casa e encontrar a minha família feliz me esperando, mas o que ele encontra é um cenário de destruição total. Eu não consigo imaginar o que seria chorar até não ter mais forças. Eu imagino que chorar até não ter mais forças é você ter a sensação de que até as lágrimas acabaram, esgotaram. É ter a sensação que já não lhe resta mais nada. É ter a sensação de que, de alguma forma, de alguma maneira, Deus tenha esquecido de você, Deus tenha lhe virado as costas, Deus tenha esquecido de cuidar da sua casa, da sua família, e agora o caos instalou. Porque a primeira coisa que nós pensamos quando algo dá errado, não é isso? Aonde estava Deus?
Aonde estava Deus que deixou isso acontecer? Mas Deus é tão soberano, Deus é tão poderoso, e agora Ele deixou, Ele permitiu que algo terrível acontecesse. E eu abro um parênteses para dizer algo aqui, que a maioria das coisas que dão errado na nossa vida, não é porque Deus deseja colocar um ponto final e destruir a nossa vida, pelo contrário. Na verdade é uma oportunidade que Deus nos entrega de nos tornar mais fortes diante das circunstâncias, porque cada batalha vencida, cada batalha enfrentada, cada guerra que nós temos que lidar, representa uma oportunidade de crescimento em Deus. Quem crê nisso aqui, meu irmão? Tem guerras que você está enfrentando, ainda que sem forças, mas é porque Deus está te levando para um novo nível de força e graça, é porque Deus está te levando para um novo nível de estrutura, é porque Deus está te habilitando para acessar novas guerras. Porque antes de Deus te entregar uma vitória, Ele precisa te levantar para enfrentar cada uma delas. Talvez você está olhando para o lado e dizer: Deus, eu não tenho mais força. E Deus hoje nos traz esse culto fé nessa terça-feira para dizer: se prepare, porque tem guerras pela frente, mas o Senhor será contigo. Quem crê nessa palavra? Que alguém pode aplaudir a Jesus se crê nessa palavra. O Senhor será contigo nessa guerra, meu irmão. O Senhor será contigo nessa batalha. Você não vai fugir desse problema. Até porque, escute isso aqui, meu irmão, Deus não trabalha com fuga, Deus só trabalha com envio. De Gênesis a Apocalipse, você nunca vai ver Deus autorizando ninguém fugir de um problema. Às vezes nós queremos fugir de alguns problemas porque a gente não sabe como lidar com eles. Mas eu quero dizer ao teu coração: o tempo de fuga acabou na sua vida, agora é tempo de envio. Davi chora até não ter mais forças, mas acontece algo que me chama muito a atenção aqui. Diz no versículo 6, Davi ficou profundamente angustiado. Olha só o versículo 6, Davi ficou profundamente angustiado, pois os homens falaram em apedrejá-lo. Todos estavam amargurados por causa de seus filhos e suas filhas. Davi, porém, fortaleceu-se no Senhor, o seu Deus. Sabe por que queriam apedrejar Davi? Porque Davi era o líder. Queriam apedrejar Davi porque precisavam arrumar um culpado. A culpa precisava estar no ombro de alguém. Então eles estavam todos amargurados, ninguém sabia o que fazer. E sabe que isso é algo interessante, que às vezes quando nós não encontramos resposta para alguns problemas, nós queremos colocar a culpa em alguém. Não, a culpa é do meu vizinho, a culpa é do meu marido, é da minha esposa, é do meu chefe, a culpa é de alguém. Às vezes nós não entendemos a oportunidade que Deus está nos dando em algumas guerras, e nós queremos achar respostas na terra de guerras que são espirituais. Talvez você está aqui hoje tentando arrumar respostas para algumas guerras da sua vida, e talvez você está lutando contra si mesmo, contra quem está do teu lado, por isso que não está tendo vitória. Mas a Bíblia diz que Davi fortaleceu-se no Senhor, o seu Deus. Olha que segredo poderoso de Deus aqui. Ele não se fortaleceu, meu irmão, na sua própria capacidade. Ele não se fortaleceu na opinião de alguém. Ele não se fortaleceu em alguém que bateu no seu ombro e falou: vai lá, Davi, você dá conta dessa guerra. Mas ele se fortaleceu no Senhor. E como que isso muda? Porque se ele se fortalecesse nas pessoas, naquela hora a força dele ia acabar, porque as pessoas que estavam com ele estavam dispostas a apedrejá-lo. Porque às vezes é assim. Talvez tenham pessoas que só estejam do teu lado até que algo dê errado. Existem pessoas que elas querem estar do teu lado até que algo dê errado. Mas Davi não se fortaleceu no que estava ao seu redor, mas Davi se fortaleceu em quem estava acima da sua capacidade humana. Então ele se fortalece no Senhor, porque tem guerra que você não vai encontrar resposta em outros lugares. Tem guerra que você não vai encontrar resposta nas circunstâncias. Por que isso está acontecendo? Qual que é o problema disso está acontecendo? Mas ele se fortalece em Deus, e acontece algo aqui sobrenatural. No versículo 7 diz que a primeira coisa que Davi faz, ele pede que alguém traga o colete sacerdotal. Ele queria falar com Deus. Ele pede agora que apresentem a ele o colete sacerdotal, que era um objeto que representava o momento de buscar a Deus. Então ele vai diante de Deus, ele faz algumas perguntas para Deus. Olha que perguntas interessantes ele faz para o Senhor. Eu queria que você olhasse essas perguntas aqui junto comigo do versículo 8, para a gente caminhar junto aqui. Olha só, no versículo 8 diz assim: Davi faz uma pergunta para Deus: devo perseguir esse bando de invasores? Irei alcançá-los? O Senhor respondeu: persiga-os, porque certamente vocês
você os alcançará e conseguirá libertar os prisioneiros. Ele faz essa pergunta para Deus: Deus, eu posso persegui-los? Eu vou alcançá-los? E Deus responde para ele assim: olha, pode perseguir, porque é certo que você vai alcançá-los. Agora olha que coisa interessante. Como que alguém teria prazer em perseguir um problema, se geralmente o que nós queremos é fugir de cada um deles? Como que geralmente nós queremos fugir? Porque Davi queria correr atrás de um problema. Era um exército que tinha levado cativo toda a sua família. Ele não pergunta se alguém vai com ele, ele não quer saber se os que estão do lado dele vão junto. Ele está dizendo: eu vou perseguir, eu vou alcançar eles. Olha que chave poderosa de Deus tem para o nosso coração aqui. Talvez até aqui nós estávamos acostumados apenas receber notícias e ter que lidar com a dor de algumas tragédias, de algumas portas que se fecharam, de algumas crises, de algumas dificuldades. Mas agora Deus está perguntando: e aí, como é que você vai fazer? Você vai se levantar e vai resolver isso? Ou você vai continuar fugindo desse problema até quando? Porque às vezes nós queremos fugir de alguns problemas, nós temos medo de enfrentar alguns problemas, nós temos medo de ter que lidar com algumas dificuldades que nos cercam. Mas ele diz: eu devo perseguir? O Senhor diz: deve. Peraí, mas Deus não poderia dizer assim: não, Davi, dorme no teu sofá, deixa que eu vou lutar essa luta por você. Davi, vai descansar, arma uma rede, pega uma garrafa de tereré aí, deita aí, assiste um filme que você quiser, deixa que eu vou lutar por você. Deus diz: não, Davi, persegue, porque você vai alcançá-los. Olha que aprendizado poderoso Deus nos entrega aqui. Tem circunstâncias que nós esperamos o agir de Deus, mas tem guerras que Deus nos desafia a ter que caminhar na direção delas e enfrentá-las. Tem situações que a gente espera Deus trabalhar e a gente descansa, mas tem circunstâncias que, dependendo da proporção que ela tem ao nosso redor, nós precisaremos caminhar até que nós as enfrentemos. Davi diz: eu posso perseguir eles, eu vou alcançar esse problema aí. Eu tenho aprendido algo em Deus, meu irmão: tudo aquilo que você decide fugir, uma hora vai bater na tua porta. Quanto mais você foge de um problema, mais ele vai insistir em bater na tua porta. Agora experimenta enfrentar alguns problemas. A verdade é que alguns problemas estão confortáveis demais te assombrando, mas é hora de você começar a assombrar alguns problemas. É hora de você começar a se levantar e dizer: não, é hora de eu resolver essa situação aqui na minha vida. É hora de eu ter que enfrentar essa guerra aqui na minha vida. Eu não vou ficar parado esperando as coisas acontecerem ao meu redor. Eu vou dizer como Davi: eu vou perseguir os meus inimigos, eu vou os alcançá-los. Sabe o que eu acho interessante? Quando alguém fala assim: eu estou vivendo uma guerra espiritual, a primeira coisa que eu falo é: o que você está fazendo diante dessa guerra? Estou sentindo uma opressão espiritual. Mas o que nós estamos fazendo diante da guerra espiritual? Será que eu estou chorando, me lamentando porque agora tem uma guerra acontecendo? Será que eu estou simplesmente me lamentando porque algo não está acontecendo como eu imaginava? Será que simplesmente eu estou aceitando as circunstâncias acontecerem? Porque existe uma grande diferença entre passar por um problema e aceitar o problema. Você pode passar por uma dificuldade, mas existe uma grande diferença entre passar por ela e aceitar ela como condição na sua vida. Muitas pessoas aceitam como a realidade da sua vida: não, minha vida é essa aqui mesmo, minha situação é essa aqui mesmo. Aceitam sentenças malignas, aceitam como o inimigo, ele tinha aprisionado toda a família de Davi. Quem sabe ele podia dizer: puxa vida, perdi todo mundo agora, perdi meu pai, perdi minha mãe, perdi minha mulher, perdi meus filhos, perdi todo mundo. Mas a verdade é que Davi era alguém que não aceitava sentenças. Eu quero dizer para alguém, não sei se alguém recebe essa palavra, mas Deus está falando para alguém aqui: pare de aceitar as sentenças que o inferno delegou sobre a sua vida. Pare de aceitar as palavras que o inferno entregou para você. Pare de aceitar as sentenças que foram lançadas contra a tua vida. Pare de aceitar aquilo que foi imputado sobre os seus ombros. É hora de você dizer: olha, eu posso passar por essa guerra, eu posso passar por isso aqui, mas eu tenho a possibilidade de me levantar e não aceitar o cenário que eu estou vivendo. Eu não vou aceitar a sentença que eu estou vivendo. Eu não vou aceitar aquilo que está sendo lançado nos meus ombros. Eu não vou aceitar esse momento. Eu vou me levantar, eu vou perseguir os meus inimigos, eu vou os alcançá-los. Alguém crê nisso aqui? Será que alguém vai se levantar nesse dia e dizer: eu vou perseguir os meus inimigos, eu vou alcançá-los? Se você crê, meu irmão, você pode dar um brado de vitória a Jesus, meu irmão. Eu vou perseguir os meus inimigos. Não é eles que vão perseguir, eu vou persegui-los.
Deus agora. É hora de você falar assim: eu cansei de ser perseguido, agora eu vou ser o perseguidor dos meus problemas. Aonde eles estão? Eu quero enfrentá-los. Davi era marcado por alguém que ia atrás de problema. E alguém que foge de problema é alguém que foge de vitórias. Alguém que foge de guerras é alguém que está fugindo de recompensas. Davi não podia ver uma guerra que ele estava querendo enfrentá-las. Tem problema que a gente não resolve somente orando. Tem problemas que a gente resolve orando e agindo, orando e caminhando. Porque a oração não é a expressão apenas do que o nosso coração sente, mas é a decisão daquilo que nós somos capazes de fazer em fé. Porque a Bíblia diz que a fé sem obras é morta. Ou seja, alguém pode dizer: eu creio que Deus pode fazer por mim, mas se permanecer na mesma condição não vai adiantar nada. Davi podia falar assim: Deus, eu vou levantar um clamor, restitui a minha família, restitui os meus filhos que foram levados de cativeiro. Deus, restitui a minha casa, Senhor. Eu não aceito isso. Eu decreto que eles vão voltar para casa. Não. Ele vai atrás de quem levou embora. Ele vai atrás de quem destruiu toda a sua casa e toda a sua família. Como uma canção antiga que dizia assim: ó, persegui meus inimigos e os alcancei. Está na hora de você começar a perseguir agora. Está na hora de Satanás começar a olhar e falar assim: peraí, esse ser humano é um problema. Essa casa aí é um problema. Eu não posso tocar nessa casa não, porque ali tem uma pessoa de oração e de posicionamento. Está na hora de você começar a dar uma dor de cabeça para o inferno. Fala: que hora que eu vou conseguir parar essa pessoa aí? O que seria se fortalecer no Senhor? É dizer: Deus, me dá o teu sim, que eu vou caminhar sobre a tua palavra. Me dá o teu sim, que eu vou entender que o Senhor está comigo nessa guerra. Me dá o teu sim, que eu vou entender que eu não estou desamparado. Me dá o teu sim, Deus, me valida aqui, que eu vou entender que eu posso caminhar sobre essa palavra, e eu não vou voltar atrás antes que ela aconteça, sem que ela aconteça. Quantas pessoas recebem sentenças, aí elas estão convivendo com essa sentença. Quantas pessoas recebem sentenças, aí um diagnóstico, e ela aprende a conviver com esse diagnóstico. Eu sou ansioso. Não, você pode estar ansioso, mas ser é completamente diferente. Você pode estar numa fase difícil, mas você pode não ser uma pessoa difícil. Você pode ter um momento difícil, mas ter um momento difícil é diferente de ter uma vida difícil. Você percebe que nós abraçamos sentenças como se elas fossem a maior verdade da nossa vida, como se ela representasse tudo que nós somos. Elas fossem capazes de nos definir. Já percebeu, quando nós olhamos a perspectiva de quem nós somos, nós abraçamos aquilo que somos, nós abraçamos os resultados que recebemos ao nosso redor. Não, eu sou assim mesmo, que esse aí é o meu problema mesmo. Não, minha vida é essa aqui mesmo. Olha, eu já entendi que não tem como ser diferente disso. Eu já entendi que a minha vida vai ser assim e não vai ter como mudar. Aceitando sentenças. Por isso que as forças se vão. Porque você sentou diante de uma circunstância e aceitou ela como parte integral da tua vida. Não parte de um momento, mas parte integral da tua história. Não, entendi que a minha vida é desse jeito aqui mesmo, não tem como mudar isso aqui. Não tem como transformar isso aqui, não tem como ser diferente isso aqui. Não para um homem como Davi. Eu tenho orado para Deus levantar pessoas como Davi aqui nessa casa e nessa igreja, que vão até receber sentenças, mas vão dizer: eu estou disposto a enfrentá-las. Eu não vou aceitar essa sentença até que ela seja mudada. Eu vou lutar contra essa sentença até que ela seja transformada. Eu vou entender que existe uma guerra acontecendo, mas eu estarei no meio dessa batalha enfrentando. Eu não vou ficar aqui parado, como muitos ficaram ali como Davi, se lamentando, brigando, se apedrejando entre eles. Mas ele disse: eu vou perseguir os meus inimigos e eu vou alcançá-los. Eu vou vencê-los, porque o Senhor estará comigo nesta batalha. O Senhor estará comigo nessa guerra. O Senhor estará comigo nessa dificuldade. O Senhor estará comigo nessa circunstância. Eu não vou sozinho, porque eu sei que Ele vai estar comigo nessa guerra. Você pode levantar suas mãos ao céu e dizer: eu vou enfrentar essa guerra. Eu vou enfrentar essa guerra. Deus me entregou uma guerra, eu vou enfrentá-las. Deus permitiu essa guerra, eu vou enfrentá-las. Deus permitiu essa dificuldade, eu vou enfrentá-las. Não sei se Davi tinha ferramenta ou não. Eu não sei se ele tinha espada, se ele não tinha, se ele tinha escudo, se ele não tinha,
Mas eu imagino Davi pensando assim, Marcelo, quem sabe Davi pensou naquela hora: para quem já enfrentou um gigante do passado com estilingue, enfrentar um exército com uma espada não vai ser nada. Às vezes a única coisa que nós precisamos fazer para continuar lutando algumas guerras é lembrar daquelas que Deus já nos deu vitória. Talvez você só precisa se lembrar do histórico daquilo que Deus já fez na tua vida, para ter a convicção que Ele vai continuar fazendo. O nosso problema não é falta de fé, o nosso problema às vezes é falta de memória. Porque Deus já nos entregou uma fé inabalável, a gente já se esquece daquilo que Deus já fez ao nosso respeito. A gente se esquece dos testemunhos que já vivemos em Deus. Mas se nós olhamos para trás e lembrar daquilo que Deus já fez na nossa vida, nós vamos dizer: Deus, eu entendi. Se o Senhor me deu vitória lá, essa guerra não será diferente. Essa guerra não vai ser diferente. Você pode dar um tapa na mão de alguém e falar: essa guerra não vai ser diferente, vai ter vitória. Não vai ser diferente, vai ter vitória como no passado. Como lá atrás Deus te deu vitória, vai te dar vitória nessa aqui também. Alguém pode dizer um amém, aplaudir ao Senhor Jesus? Mas olha o que acontece no versículo 9. Acontece algo terrível no versículo 9. Davi levanta com 600 homens que estavam no acampamento. E a Bíblia diz que dos 600 que estavam no acampamento, alguns tiveram que atravessar o rio para chegar do outro lado onde os inimigos estavam. Daqueles que estavam lá junto com Davi, olha que coisa interessante. A Bíblia diz que alguns ficaram. 200 deles estavam exaustos demais para atravessar o rio. Do outro lado do rio estava o inimigo que eles precisariam enfrentar. Mas até chegar do outro lado tinha um ribeiro, um rio que passava pelo meio. Agora você imagina 200 homens chegarem da beira do rio e falar assim: eu sei que meus filhos estão lá, eu sei que a minha família está lá, eu sei que a minha esposa está lá, eu sei que meus avós, meus pais estão lá do outro lado das mãos do inimigo, mas eu estou cansado demais para atravessar esse rio. A Bíblia diz que eles estavam exaustos. Olha na tua Bíblia para você ver. A Bíblia diz que eles estavam exaustos demais. Agora você imagina como que alguém aceita essa sentença: eu não posso enfrentar essa guerra, por quê? Porque eu estou cansado demais para enfrentá-la. Você percebe que o momento aonde alguém precisaria se fortalecer no Senhor, ele simplesmente aceita uma sentença dizendo: eu estou cansado demais. Porque essa é a diferença de quem se fortalece no Senhor e de quem se fortalece em si mesmo. Porque Davi se fortaleceu no Senhor, e se fortalecer no Senhor é alguém dizer: olha, não é a minha força que vai enfrentar essa guerra. Mas alguém que se fortalece em si mesmo, na sua capacidade, vai entender que uma hora a sua força vai esgotar. E escute isso aqui, meu irmão: não é problema nenhum uma hora você não ter mais força. O problema é não ter mais força e não saber aonde renovar as suas forças. Eu posso estar cansado, mas eu preciso saber em quem vou renovar as minhas forças. Aqueles 200 homens disseram: eu não posso atravessar esse rio, embora eu saiba que a minha família está do outro lado. Por quê? Porque eu estou exausto demais. Quantas pessoas estão deixando de ter a sua maior vitória, simplesmente porque elas estão deixando a exaustão falar mais alto, simplesmente porque elas não entenderam aonde precisam recobrar a sua força, recobrar o seu ânimo, simplesmente porque elas não entenderam aonde elas vão abastecer a sua fé. Por isso que eu quero louvar a Deus pela sua vida, por você estar aqui no meio dessa terça-feira, talvez um dos dias mais frios da época mais frio que nós tivemos do ano na nossa cidade. Exatamente nesse dia você está aqui, recobrando a tua força no Senhor, abastecendo o teu tanque espiritual, dizendo: eu tenho um ribeiro para atravessar, mas eu estou me fortalecendo do Senhor para enfrentá-lo. Eu estou me fortalecendo do Senhor para enfrentar essa guerra. Quem sabe vai ser na quarta-feira, na quinta, na sexta, eu não sei, mas hoje Deus está te abastecendo para enfrentar essa guerra. Hoje Deus está te abastecendo para enfrentar essa batalha. Hoje Deus está dizendo ao teu coração: atravessa esse rio, meu filho, atravessa esse rio, porque do outro lado da tua casa está lá. Você vai atravessar esse rio e só volta com a tua vitória das mãos. Você não volta para a tua casa nessa noite sem a resposta do Senhor sobre a tua vida. Alguém recebe essa palavra aqui nessa noite? Alguém pode profetizar isso para alguém? Diga para alguém: você não volta para a tua casa sem a tua vitória. Para a tua casa você não volta do mesmo jeito hoje. Ficou 200 para trás, agora só tem 400. Só sobrou 400. 30% voltou para trás. Mas Davi não estava preocupado em quem estava e quem não estava. Davi não estava preocupado com validações humanas. Inclusive eu vou dizer algo muito importante para o nosso coração aqui hoje. Quem caminha
por opinião vai parar diante da crítica. Quem depende de validação humana para caminhar sobre a palavra dos céus, uma hora vai parar. Davi não estava preocupado se 200 daquele exército, e olha só, 200 homens para uma guerra faz muita diferença. 200 pessoas, 30% a mais, voltando para trás, com certeza faria muita diferença. Mas você não vê em momento da vida dizendo assim: olha, por favor, fica do meu lado, não me deixa sozinho nessa guerra, não me abandona não. Mas 200 voltaram. Olha que coisa interessante. Antes de Deus nos dar algumas vitórias, Ele precisa tirar algumas pessoas do nosso lado. Tem vitória que só acontece quando aquele que é incrédulo e não se preparou para essa guerra precisa sair da tua vida. Porque se alguém entra numa guerra, mas não é capaz de pegar uma espada para enfrentar as mesmas guerras contigo, essa pessoa só vai atrasar a tua jornada. Tem guerra que não faz sentido enfrentar com quem não está lutando. Diz que está, mas não está. Os 200 tiveram que voltar. Os 200 tiveram que dizer: eu estou cansado demais. Mas eu aprendi algo em Deus: eu nunca peço para ninguém ficar. Eu aprendi na minha vida que se algo depende da minha petição para permanecer, significa que nunca esteve. Se algo depende da tua influência para permanecer do teu lado, significa que nunca verdadeiramente esteve. Se alguém precisa da tua influência para permanecer do teu lado, meu irmão, é verdade que nunca teve, só que você só não sabia. Mas eu oro para que os 200 que estão exaustos saiam da tua vida, para que permaneçam aqueles que vão enfrentar as guerras junto contigo. Talvez algumas pessoas já saíram da tua vida e você diz: Deus, sabe por quê? Deus está dizendo hoje: porque tem guerra para ser enfrentada, tem guerra que faz sentido com quem está disposto a lutar. Eu não sei se você recebe essa palavra no teu coração, mas tem coisas que vão ficar para trás, para que guerras possam ser enfrentadas da forma e da maneira certa. Se prepara, meu irmão, que tem 400 do teu lado, tem pessoas certas desse lado, tem conexões novas do Senhor sobre a tua vida. Tem pessoa que vai ficar para trás, mas tem aqueles que vão permanecer na guerra junto contigo. Você pode segurar na mão de alguém e falar: do meu lado você não sai dessa guerra, do meu lado você não sai dessa batalha. Nem ouse voltar atrás, que você vai enfrentar essa guerra junto comigo. Nós vamos enfrentar essa guerra junto. Nós vamos restituir a nossa casa. Alguém recebe essa palavra? Sabe que alguém pode aplaudir e dar um brado de vitória ao Senhor nessa noite? Aleluia! E Davi chega do outro lado. Olha que guerra, olha que loucura isso. Você consegue imaginar que era alguém que estava há semanas fora de casa num acampamento, volta para casa, tem outra guerra para enfrentar. Ele começa a enfrentar essa guerra e acontece algo interessante. No versículo 17 diz assim: Davi os atacou no dia seguinte. Peraí, tem alguma coisa errada nesse versículo aí. 1 Samuel 30 no versículo, olha só, o versículo 17, tem alguma coisa errada aqui. Pode colocar para nós o versículo 17 aqui. Olha que coisa interessante. Davi os atacou no dia seguinte. Essa frase, eu olhei ela em algumas versões. Davi os atacou no dia seguinte. Já olhei na nova versão transformadora, já olhei na nova versão da linguagem de hoje, já olhei na Almeida, já olhei na King James, olhei em algumas versões. E sabe o que eu achei interessante? Todas elas, a frase, ela não aparece no plural, ela aparece no singular. Ela não diz: Davi e o seu exército os atacou no dia seguinte. Não diz que Davi e todo o acampamento que estava com ele os atacou no dia seguinte. Mas dizem todas as versões que Davi os atacou até o amanhecer. Sabe o que aconteceu? Quando era no meio de uma guerra, alguém precisava sinalizar a hora de atacar. Alguém precisava sinalizar a hora do exército avançar. Mas como Davi queria pegar os seus inimigos de surpresa, Davi não queria anunciá-los. Ele decide dar o primeiro passo. E ele começa a enfrentar os seus inimigos, até que todo o exército que estava com ele começou a enfrentar a guerra junto com ele. Davi começou a guerra sozinho. Davi começou uma guerra que não estava planejada, não estava anunciada.
não tinha uma trombeta para tocar, para dizer a hora de atacar. Mas a Bíblia diz que Davi os atacou no dia seguinte, desde o amanhecer até a tarde. Agora pergunta para mim, como que alguém estava semanas fora de casa, sem comer, sem beber, sem dormir, volta para casa, enfrenta outra guerra, e a Bíblia diz que ele enfrenta os seus inimigos, desde de manhã até o dia seguinte, até a tarde. Foram mais de 24 horas direto enfrentando os seus inimigos. A pergunta é, como que alguém em alguns versículos atrás diz que chorou até não ter mais forças, mas agora do versículo 17 diz que ele passa mais de 24 horas lutando? Como que alguém um dia anterior está dizendo, eu chorei até não ter mais forças, mas o versículo 17 está dizendo que ele lutou, enfrentou seus inimigos até a tarde do dia seguinte? Que loucura, que coisa sobrenatural essa aqui, meu irmão. Como que numa fase alguém está dizendo, acabou a minha força, mas de repente quando ele se recobra a sua força no Senhor, ele começa a enfrentar os seus inimigos, dizendo, eu não vou parar até que o Senhor me dê vitória, eu não vou parar até que o Senhor me dê vitória, eu não vou parar até que o Senhor me dê vitória, eu não vou parar até que o Senhor me dê vitória. E a Bíblia diz que até a tarde nenhum deles escapou, com exceção dos 400 jovens que montaram nos camelos e fugiram. Tiveram 400 homens ainda que fugiram. Peraí, olha que loucura. Davi enfrentou um acampamento, Davi enfrentou um exército, e ainda teve 400 homens que subiram em camelos e fugiram. E o versículo 18 diz aquilo que vai acontecer na tua vida nessa noite. Diz assim, versículo 18: Davi recuperou tudo o que os amalequitas tinham levado, incluindo suas mulheres. Nada faltou, nem jovens, nem velhos, nem filhos, nem filhas, nem bens, nem qualquer outra coisa que foram levado. Davi recuperou tudo. Você pode repetir comigo, diga, Davi recuperou tudo. Coloca a mão no seu peito e fala, eu vou recuperar tudo, eu vou restituir tudo. Nada vai ficar de fora, nem minha casa, nem meus filhos, nem meus bens, nem meus negócios, nem minha empresa, nem meu chamado, nem a minha história, nem as promessas. Nada vai ficar de fora, tudo será restituído. Deus me trouxe aqui nessa terça-feira para profetizar para alguém. Nada vai ficar de fora, nada vai ficar de fora. Tudo que foi roubado da tua vida, tudo que foi arrancado da tua vida, tudo que foi tirado da tua história, Deus está dizendo hoje, é noite de restituição, é noite de recuperar aquilo que foi arrancado, é noite de restauração do Senhor. Eu não sei o que o diabo tirou da tua vida, mas uma coisa eu sei, Deus te trouxe nessa terça-feira, Deus te trouxe nesse culto velho para te lembrar, tudo vai ser restituído. Se prepara, meu irmão, o maior tempo de restituição da tua vida está chegando. Você vai se surpreender, você vai enfrentar essa guerra, mas vai voltar com a recompensa nas mãos. Você pode segurar nas mãos de alguém, profetiza na vida de alguém e fala, nada vai ficar de fora, nada vai ficar para trás. Quem sabe Satanás falou, deixa eu ficar pelo menos com alguma coisa aqui. Eu não sei como que Davi fez. A Bíblia diz que até os bens ele restituiu. Agora me responde uma coisa aqui, Cláudio, pelo amor de Deus. A Bíblia diz que Davi foi com um frete. Tinha um caminhão de mudança ali na história e eu não vi. Ele contratou alguma carvalima, alguma coisa para levar as coisas dele embora. Tinha algum caminhão ali contratado? Não tinha. Eu não sei como que Davi, depois de semanas fora de casa sem comer, mais de 24 horas de luta, e a Bíblia diz que ele traz todos os seus bens de volta. Agora você imagina ele caminhando, horas e horas de caminhada. Eu não sei o que levaram da casa dele, mas a Bíblia chama de bens. Eu não sei se era um armário, se era um guarda-roupa, eu não sei se era uma televisão, eu não sei se eram as roupas da mulher dele, eu não sei se eram joias, mas a Bíblia diz que ele levou até os bens, levou tudo. Agora pensa comigo, como que um homem cansado tem condição de carregar nos braços? Como que alguém desgastado da guerra tem condição? 24 horas de luta, não tem intervalo aqui para dizer assim, olha, ele parou para jantar, ele parou para fazer um churrasco, comer uma proteína e voltar para casa. Não, a Bíblia diz que ele lutou e voltou. Meu irmão, hoje em dia até o frio está parando as pessoas, mas não parou você. As guerras estão parando as pessoas, mas não parou você. Tem
pessoas aqui que já estão enfrentando guerras, que você está cansado, sem forças, mas as guerras não te pararam. Você continua de pé, você continua lutando, você continua batalhando, você continua enfrentando as guerras. Tem quem sabe alguém falou para você: peraí, da onde está vindo força? Você diga: eu não sei, eu só sei que eu estou enfrentando essa guerra, e eu só volto com todas as coisas nas mãos. Nada vai faltar, nada vai faltar, nem jovens, nem velhos, nem filhos, nem filhas, nem os bens, nem qualquer outra coisa foi levada. Tudo vai ser restituído. Essa palavra faz os meus... Eu fico arrepiado aqui com essa palavra. Essa palavra aqui me deixa com um nível de fé aqui transbordando no meu coração. Porque talvez até aqui você aceitou alguns roubos do diabo na tua vida, mas hoje Deus está sinalizando ao teu coração: o que foi roubado, o que foi tirado da tua vida, o que foi arrancado da tua história. Hoje Deus está colocando nas tuas mãos, porque você está nesse campo de batalha. Isso aqui se parece com uma igreja, isso aqui se parece com um prédio, com um auditório, mas Deus te trouxe e foi para um campo de batalha nessa terça-feira, para dizer: enfrenta essa guerra, filho. Levanta a tua voz em oração, levanta a tua voz em clamor. É hora de você restituir o que lhe foi tirado. Acabou o tempo do diabo roubar a tua vida e ficar por isso mesmo. Quem sabe roubou de você alegria, quem sabe roubou de você noites de sono tranquila, quem sabe roubou a tua paz, quem sabe roubou a tua estabilidade, quem sabe roubou a tua segurança. Tem pessoas que estão em crise de pânico, teu telefone não pode tocar, que você fica com o teu coração acelerado. Tem pessoas que estão aqui, que não pode ver um problema, que está desesperado. Deus está falando: é tempo de restituir todas as coisas, a tua paz, a tua alegria, a tua segurança, a tua prosperidade, a vida do Espírito do teu coração. Nada vai ficar de fora, nada vai ser roubado da tua vida. Você pode colocar a mão no teu coração e falar: eu só quero o que é meu. E o que é meu ninguém vai tirar, o que é meu ninguém vai tomar, o que Deus me entregou ninguém vai tirar. Você acha, meu irmão, que Deus te trouxe nessa terça-feira para você voltar para casa do mesmo jeito? Tem restituições acontecendo nesse momento no mundo espiritual. Eu ouço barulho de correntes sendo quebradas. Tem prisões que estão sendo abertas nessa noite. Tem prisões que estão sendo abertas nessa terça-feira. Tem grilhões sendo quebrados, tem cadeados sendo quebrados. Eu não sei qual era a prisão que a esposa de Davi estava, eu não sei qual era a prisão que os filhos de Davi estavam, mas eu imagino aquele homem cansado ali. Eu não sei de onde vem a força, mas os cadeados sendo quebrados, as correntes sendo quebradas. As correntes das prisões espirituais estão sendo quebradas hoje. Deus vai na frente, abrindo caminhos, quebrando as correntes, tirando os espinhos, ordena os anjos para contigo lutar. Ele abre as portas para ninguém mais fechar. Ele trabalha para quem nele confia. Quem crê nessa palavra aqui, meu irmão, isso é uma canção profética para o nosso coração. Tem hora que você precisa falar assim: eu vou começar a caminhar. Eu não sei como que Davi quebrou o cadeado de uma prisão, mas a Bíblia diz que ela foi aberta. Eu não sei de onde vem a força, mas a palavra diz que os prisioneiros foram libertos. Os prisioneiros foram libertos. Eu sinto que nessa noite tem prisioneiros espirituais sendo livres. Eu sinto que é uma unção de liberdade sendo liberada aqui nessa terça-feira. Tem pessoas se tornando livres nessa noite. Tem pessoas se tornando livres nessa noite. Notícias más que batiam na tua porta a todo instante. Notícias terríveis que vinham te assolando, vinham tirando a tua paz. Esse é o tempo de você dizer: Senhor, é tempo das bênçãos do Senhor começar. As bênçãos sim podem me perseguir, as bênçãos sim podem vir atrás de mim, mas não, os inimigos não vão vir atrás de mim, eu vou atrás deles. As bênçãos vão começar a me alcançar. Eu não sei qual foi a reação de Davi quando ele chegou em casa naquele dia, mas eu imagino que vai ser exatamente como você vai chegar hoje aqui nessa noite na tua casa. Eu sinto a liberdade do Espírito aqui neste lugar. Eu sinto a unção do Espírito aqui neste lugar. Davi disse lá no versículo 23: não, meus irmãos, Ele nos protegeu e entregou em nossas mãos as forças daqueles que vieram contra nós. Ele entregou para nós a capacidade de enfrentar essa guerra. Ele entregou para nós a capacidade de enfrentar essa batalha. Não veio de homens, não veio de pessoas, mas vem dos céus. Vem dele a provisão. Hoje eu queria te desafiar a se colocar de pé no teu lugar, se você puder.
Se coloque de pé no teu lugar. Eu sinto que hoje nós vamos clamar aqui hoje, e algumas correntes vão ser quebradas. Você achou que a sua força tinha acabado, aí Deus te para num culto como esse para dizer: eu estou renovando a tua força, eu estou renovando a tua força, eu estou renovando a tua força. Você chegou aqui cansado, você chegou aqui esgotado aqui nesse dia, dizendo: eu não aguento mais. Mas hoje o Espírito está dizendo: seja renovado. Você pode segurar na mão de alguém, levanta as mãos de alguém para o alto, sacode a mão dessa pessoa e fala: seja renovada, seja renovado, seja renovada as suas forças hoje. Hoje você volta restituído do Senhor. Ah, diabo, essa noite você perdeu mais uma. Ah, diabo, essa noite você perdeu mais uma. Hoje o Senhor está restaurando hoje pessoas que estavam aprisionadas, famílias sendo libertas no mundo espiritual. Hoje o diabo perdeu mais uma. Espírito de enfermidade, espírito de ansiedade, espírito de desespero, nós te mandamos embora. Nós te enfrentamos hoje. Nós entramos no campo de batalha para dizer: o Senhor nos restituirá, o Senhor nos restituirá, o Senhor nos dará vitória. Senhor, eu posso perseguir? Pode. Senhor, eu vou os alcançar? Vai. Eu vou perseguir os meus inimigos, eu vou os alcançar. Eu vou perseguir os meus inimigos, eu vou os alcançar. Os meus inimigos não são pessoas, os meus inimigos não é carne ou sangue, mas o meu inimigo são seres espirituais da maldade, são espíritos malignos que estavam acorrentando famílias. Mas hoje nós sairemos daqui libertos do Senhor. Eu e a minha casa serviremos a Jesus. Eu e a minha casa serviremos a Jesus. Eu e a minha casa serviremos a Jesus. Eu e os meus filhos servirão a Jesus. Eu e o seu marido, a sua esposa, a sua família, o seu pai, a sua mãe servirão a Jesus. Se você quer, levante suas mãos aos céus. Enquanto nós cantamos essa canção, eu queria que você começasse a liberar palavras proféticas, palavras de libertação. Nós declaramos: somos livres, somos livres, somos livres de toda a prisão espiritual. Existe um Deus do céu, que a letra no papel não pode descrever. Não dá pra imaginar, não dá pra comparar o seu grande poder. Ele
pessoas livres nessa noite, livres de prisões espirituais, livres de cadeias espirituais. Hoje o Senhor entra com poder e autoridade nessa guerra. Pai, nós entramos nessa guerra porque o Senhor é conosco. O Senhor diz na tua palavra: eu estarei convosco todos os dias. O Senhor não está conosco não apenas nos momentos bons, mas o Senhor está conosco nas guerras. Senhor, pessoas que estavam algemadas no mundo espiritual, algemadas no mundo espiritual, hoje essas algemas sejam quebradas hoje. Hoje essas algemas sejam quebradas nessa terça-feira, neste culto fé. Nós declaramos: seja desfeito hoje. O Senhor foi quem disse que o Senhor veio para desfazer as obras do diabo. Eu vejo obras de magia negra sendo desfeitas aqui nessa noite. Eu vejo obras de macumbaria, hoje eu vejo no mundo espiritual sendo quebrada aqui nessa noite. Eu vejo palavras de maldição sendo arrancadas, palavras que foram lançadas para te aprisionar no mundo espiritual, hoje sendo desfeitas, hoje todo jugo sendo quebrado, todo jugo sendo removido dos seus ombros. Hoje pessoas saem daqui neste lugar livres para ver as promessas do Senhor, livres para ver as promessas do Senhor, livres para ver tudo aquilo que o Senhor tem escrito e determinado ao nosso respeito. Pai, visita hoje. Eu sinto hoje, nós vamos fazer um ato profético aqui neste lugar. Se você puder levantar suas mãos e estender na direção da tua casa, estenda as suas mãos na direção lá da tua casa, lá da tua família. Hoje você vai com as suas mãos estendidas, como se você estivesse entrando na guerra por aquela casa. Espíritos malignos que estavam atuando, tirando paz, pessoas que estavam lá aprisionadas, mas nós liberamos uma palavra de fé hoje. Sejam livres do Espírito hoje, sejam livres hoje, toda a prisão, toda a algema, toda a cadeia espiritual sendo desfeita hoje. Visita as nossas casas, Pai. Espírito de enfermidade contra as nossas crianças, nós repreendemos em nome de Jesus Cristo, espíritos que atuavam contra os nossos filhos, aprisionando eles, tirando a vida, a alegria, nós mandamos embora. Espíritos que atuavam em adolescentes, nós te mandamos: saiam agora. Nós declaramos hoje, em famílias hoje, o braço do Senhor trabalhando em nosso favor. Nossa casa servirá a Jesus. Você pode repetir comigo, diga assim: eu e a minha casa, eu e a minha família serviremos a Jesus. Se você puder por um instante, eu tenho 5 minutos para terminar esse culto, mas eu queria fazer essa última oração aqui nessa noite. Se você puder, coloca as mãos sobre o teu coração, feche os seus olhos por um instante. Feche os seus olhos por um instante com as mãos sobre o teu coração. Talvez você esteja aqui neste lugar nessa noite, e hoje o Espírito Santo te trouxe aqui para este culto. Não foi um cartaz no Instagram, não foi o convite de alguém, não foi porque você não tinha nada para fazer, mas foi o próprio Deus que te trouxe até aqui. E eu queria hoje, nessa noite, você que está aqui neste lugar, e quem sabe você nunca teve a oportunidade de entregar a sua vida por completo a Jesus, mas esse convite ao teu coração, para essa decisão e essa escolha de dizer: eu cansei de lutar as minhas lutas sozinho, eu cansei de lutar as minhas batalhas sozinho, mas hoje eu quero entregar minha vida por completo a Jesus. Eu quero que o Senhor lute as minhas guerras, eu quero que o Senhor enfrente as batalhas, eu quero que o Senhor esteja comigo no meio desse campo de batalha. Quem sabe até aqui você lutou sozinho e a única coisa que você viu foi frustração, tristeza, desamparo, derrota, solidão.
Mas hoje o Senhor Jesus quer lutar essas guerras contigo. E é o convite para que você decida hoje confessá-lo como seu único e suficiente Salvador e Senhor da sua vida. A palavra do Senhor diz: se confessares o Senhor com a tua boca, você e a sua casa serão salvos. Você e a sua casa serão salvos. Esse é o primeiro público que eu quero orar aqui. E o segundo, eu quero orar você que já entregou sua vida para Jesus um dia, mas quem sabe as guerras, as circunstâncias, as batalhas te fizeram retroceder, te fizeram esfriar o teu coração. E o convite para você é mais do que começar. O convite para você é recomeçar com Cristo. Voltar do lugar onde parou, voltar do lugar onde as coisas saíram do lugar, e dizer: Jesus, eu também quero que o Senhor assuma o controle da minha vida. Eu quero o meu nome escrito no livro da vida. Eu quero caminhar de mãos dadas com o Senhor. Eu quero caminhar de mãos dadas com o Senhor na minha vida. E essa oração, meu irmão, é uma oração de corajosos. Essa é uma oração de alguém que não está satisfeito com aquilo que está vivendo, mas está dizendo: eu quero viver algo novo no Senhor. Eu quero viver algo novo no Senhor. E eu vou contar até 3, e você que quer entregar a sua vida por completo a Jesus, ou você que quer recomeçar a sua vida com Ele, no 3 você vai levantar uma das suas mãos em sinal de entrega, em sinal de recomeço, em sinal de oportunidades. Faltam 2 minutos para esse culto acabar. Você vai levantar essa sua mão para que nós encerramos esse culto juntos, orando pela tua vida, para que quando você sair por essas portas ali hoje, nessa noite, a tua vida nunca mais seja a mesma. E essa decisão justamente abrirá caminhos para que sua vida verdadeiramente não seja a mesma. 2, nesse momento está acontecendo uma guerra no mundo espiritual. Há uma guerra pela tua alma, há uma guerra pela tua família. Mas o convite é para que você tome essa decisão. O Espírito Santo te enche de coragem e ousadia para começar ou para recomeçar a sua vida com Ele. 3, levante a sua mão bem alto. Deixa eu ver a sua mão, eu quero orar pela sua vida. Isso, levante a sua mão. Isso, fica com sua mão levantada, fica com sua mão levantada. Isso, 1, 2, 3, 4, 5 mãos levantadas. Fica com sua mão levantada. Eu queria que um dos nossos voluntários fosse até cada um dos nossos amados irmãos, e nós vamos orar por cada um deles. Nós vamos encerrar esse culto orando pela vida deles. Nós vamos abençoar a vida de cada um deles. Que coisa linda, nós temos até crianças com as mãos levantadas. E você que levantou a sua mão, nós estamos em família aqui neste lugar. Nós estamos em casa, nós estamos no nosso lar aqui hoje. Você que levantou a sua mão sem nenhum constrangimento, eu queria que você viesse até aqui. Eu quero orar pela sua vida. Pode vir até aqui, pode vir até aqui. Traz ele aqui, Fábio. Você que levantou a sua mão, sai do seu lugar, vem para cá. Nós queremos abençoar a sua vida. Vamos aplaudir cada um deles aqui hoje. Nós vamos abençoar cada um deles aqui nessa noite. Essa é uma noite de festa, essa é uma noite de oportunidade. Pode vir mesmo, pode vir mesmo. Enquanto cada um deles, você que assiste esse culto agora, aonde quer que você esteja, quem sabe na tua casa, no teu trabalho, quem sabe num plantão, na rua, no carro, não sei, mas você também quer entregar sua vida a Jesus. Você também se sente sem forças. Eu queria que você escrevesse nos comentários, diga: eu quero recomeçar. E nós vamos orar por você nesse momento agora. Estenda suas mãos para cá, igreja. Estenda suas mãos para cá. Pai, nós queremos orar por cada um dos teus filhos agora, Pai. Nós queremos declarar nesse momento uma nova estação. Nós queremos declarar pecados perdoados. Nós queremos declarar hoje a compaixão do Senhor que nos alcança e que nos abraça, Pai. Espírito Santo de Deus, o Senhor hoje entra nas nossas vidas. O Senhor hoje entra na nossa história. O Senhor começa a trazer ajuste para tudo que estava desajustado, Pai. Espírito Santo de Deus, nós declaramos hoje a vida do Espírito Santo enchendo cada coração aqui hoje. Aquele que estava fraco sendo fortalecido no Senhor, aquele que estava fraco sendo renovado no Senhor, aquele que não tinha mais força recebendo a força do Espírito Santo para enfrentar algumas guerras. Espírito Santo de Deus hoje começa a reestruturar a história de algumas pessoas aqui hoje. Começa a colocar uma nova estrutura, uma nova força, uma nova alegria, uma nova vida hoje. Obrigado, Espírito Santo, por esse agir, Pai. Obrigado porque o Senhor nos lava com teu sangue.
Obrigado porque o Senhor nos dá mais uma chance de começar e de recomeçar. A tua palavra diz: se o justo cair 7 vezes, 7 vezes o Senhor o levantará. Levanta os teus filhos hoje, Pai. Levanta os teus filhos hoje para enfrentar essas guerras. Levanta os teus filhos hoje para voltar a caminhar. Levanta os teus filhos hoje para viver as tuas promessas, papai. É o que nós te pedimos em nome de Jesus. Eu queria que você que está aqui na frente, todos nós juntos, repetíssemos essa oração juntos. Diga junto comigo, diga assim: Jesus. Bem forte, vamos lá todos juntos, diga assim: Jesus, obrigado por essa oportunidade. Eu entendi que a minha história não acabou. Eu entendi que hoje a minha história recomeça. Obrigado por me perdoar. Diga obrigado por me lavar com o teu sangue na cruz do Calvário. Eu reconheço que sou pecador e não mereço a tua graça. Obrigado, Jesus, por escrever o meu nome no livro da vida. Obrigado, Jesus. Obrigado, Jesus. Obrigado, Jesus. Eu queria dizer algo a cada um de vocês aqui hoje com muita alegria. Esse é um dia de muita festa ao nosso coração. Marcelo, pode ir subindo aqui para a gente já fazer a oração final. Eu quero já encerrar esse culto. Mas eu sinto algo forte no meu coração aqui hoje. Eu não conheço a tua história, meu irmão, eu não sei o teu nome. Mas quando você caminhou até aqui no altar, eu via como se algumas correntes fossem ficando pelo caminho, fossem ficando para trás. Alguns fardos pesados fossem deixados para trás. O Espírito Santo fala ao teu coração: filha, por que você se cobra tanto? Porque esse fardo todo nos seus ombros, hoje o Senhor arranca cada um deles dos seus ombros. Hoje o Senhor te torna livre para viver as promessas dele. A palavra diz: nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Nenhum fardo, nenhum peso, nenhuma condenação hoje permanece nos seus ombros, porque o Espírito Santo te faz livre para viver cada uma das promessas dele. Hoje ele nos torna livre para ver tudo que ele tem sobre nós. E nós queremos fazer algo juntos aqui hoje. Nós vamos contar até 3 para inaugurar esse novo tempo, para inaugurar essa nova estação, para declarar um novo tempo. E quando nós contarmos até 3, você que está aqui na frente, você vai olhar para trás. E eu queria pedir ajuda da igreja nesse momento. Você vai pegar o teu celular agora. Queria que você acendesse a lanterna do teu celular. Você que está aqui na frente, quando nós contarmos até 3, quando você olhar para trás e você encontrar 1, 2, quem sabe 3 luzes acesas, significa que tem pelo menos 1, 2 ou 3 pessoas que acreditam que hoje começa um novo tempo na tua vida. Porque a Bíblia diz: se 2 ou 3 pessoas concordarem a respeito de algo, assim será feito. O que é ligado na terra é ligado nos céus. Pode apagar as luzes aqui de cima. Queria só as luzes do celular só. No 3 você vai olhar para trás. No 3 nós vamos dar um brado de vitória juntos. No 3 essa igreja vai tremer e nós vamos celebrar esse novo tempo. Amém, Lagoinha? Vamos junto no 3, vamos dar. 1, 2, 3. Pode olhar para trás, pode olhar para trás. Dá um brado de vitória a Jesus. Adore o nome dele. Ele é Deus verdadeiro. Ele te amou primeiro. Te levanta desse chão. Elohim, El Shaddai, Adonai. Aleluia. Adore o nome dele. Faz a morte vir a vida. Pra tudo tem uma saída. Faz de ti um campeão. Feche teus olhos, meu amado. Pai, obrigado, Senhor, por uma palavra tão poderosa, Senhor. Obrigado, Pai, porque não depende de nós, Senhor Deus. Pai, que cada irmão aqui nesta noite, Senhor, vai em paz para sua casa, na certeza de que não são os inimigos que vão persegui-lo, mas é nós que vamos de fronte à guerra e já temos a vitória em Cristo Jesus. Quem concorda, dá um glória a Deus, aleluia!
faz de ti